A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram em Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levaram-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que nada fica em oculto diante do Senhor. Não adianta pessoas se camuflarem, pessoas fingirem, achando que vão enganar os servos de Deus. O mesmo Espírito Santo que habitava em Pedro é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. E ele diz para você hoje: ninguém te enganará. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que fingem bem. Porque você, olhando para a história de Ananias e Safira, você consegue observar que este casal fingia bem. Eles eram bastante dissimulados. Parecia até mesmo que a intenção deles era boa. E às vezes nós vamos olhar para a nossa história e nós vamos ver pessoas que agem da mesma forma que Ananias e Safira. A intenção delas parecem ser boas. Elas batem no nosso ombro, elas dizem: pode contar comigo, eu sou teu amigo, eu sou tua amiga. Mas dentro delas há engano. E eu quero profetizar que nenhum engano há de prevalecer, mas Deus vai te revelar a verdade. Declare comigo: o Espírito Santo vai me revelar toda a verdade e nenhum engano prevalecerá na minha vida. O Espírito Santo vai me revelar toda a verdade e nenhum engano prevalecerá na minha vida. Você vai observar aqui, irmãos, que a intenção de Ananias, humanamente falando, parecia ser uma boa intenção. Ananias, ele vende uma propriedade e ele retém parte do preço, ou seja, ele tenta enganar os apóstolos do Senhor. Mas antes de Ananias tentar enganar os apóstolos do Senhor, ele não havia compreendido ainda que ele estava tentando enganar, primeiramente, era ao Espírito Santo. Tem gente que pensa que está ali enganando, humanamente falando, mas Deus está dizendo: não é a você, minha filha, que eles estão tentando enganar, mas é ao que habita em você. Diante do Espírito Santo que habita em você, não fica nada em oculto. Declare comigo: diante do Espírito Santo que habita em mim, nada consegue ficar em oculto. Diante do Espírito Santo que habita em mim, nada consegue ficar em oculto. Eu não sei como tem pessoas que não acreditam, irmãos, que o nosso Deus revela o oculto, profundo e o escondido. Porque à luz das Escrituras, a gente consegue observar isso de maneira muito clara, escrita aqui na Bíblia, nos mostrando que Deus, ele revela a verdade aos servos dele, não os deixando enganados. Mesmo que alguém seja dissimulado, dissimulada, e tente fingir enganar, Deus está dizendo: não vai conseguir. Porque eu te revelo.
É por isso, irmãos, que tem gente que engana outras pessoas, mas não engana você. É por isso que tem pessoas que acham que você é cismada, que você é cismado. E até mesmo você tem momentos que pensa. Porque você diz assim, fulana se dá bem com ciclano, mas eu não consigo engolir ela. Tem alguma coisa errada nela. A parentela não enxerga. Às vezes os irmãos da igreja não enxergam, os vizinhos não enxergam, mas eu enxergo. E Deus está dizendo, é porque o Espírito Santo que habita em ti não te deixa enganado. Não te deixa enganada. Ananias estava fingindo. Ele reteve parte do preço. E ele levou o valor que ele tinha em mãos, como se fosse o valor que ele havia vendido a propriedade. A intenção de Ananias parecia ser boa, irmãos, parecia. Mas Deus sabia qual era a verdadeira intenção dele, porque com Deus não tem esse negócio de parecer ser bom. Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com a veracidade dos fatos. Deus trabalha com a verdade, irmãos, porque Deus é a verdade. E Deus não vai compactuar com a injustiça, com a mentira, com aquilo que parece que é bom, mas no fundo não é. De Deus ninguém zomba nem escarnece. Deus conhece a verdadeira intenção do coração do homem. Deus conhece a verdadeira intenção do coração da mulher. E é por isso que ele lhe mostra. E é por isso que você tem que ficar com a revelação. E não com aquilo que você está vendo. Porque se Pedro ficasse com aquilo que ele estava vendo, ele ia dizer o quê? Eu estou julgando o coitadinho do Ananias. O coitadinho do Ananias veio ofertar. E eu estou julgando, criticando, apontando a ele. Mas Pedro tinha convicção do Espírito Santo que habitava nele. Tem a convicção do Espírito Santo que habita em você e não lhe deixa enganada. E não lhe deixa enganado. Porque o Deus que habita, irmãos, em nós, não nos deixa enganados, mesmo que pessoas se camuflem. Mesmo que pessoas finjam. Mesmo que pessoas tentem mostrar algo contrário. Se Deus vê que é a intenção do coração é diferente do que a pessoa está tentando mostrar, ele vai revelar. Ele vai mostrar. E aqui nós observamos, irmãos, que Pedro deixou bem claro que Ananias não mentiu para ele e para os apóstolos. Tem pessoas que não estão tentando enganar você, humanamente falando, mas estão tentando enganar o Deus que você serve. E o Deus que você serve é poderoso. E o Deus que você serve, tu é grande. E a este Deus ninguém engana. Versículo de número 3. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, versículo 4. E vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você não está enganando a mim e aos apóstolos. Pedro deixou aqui bem claro. Mas você está tentando enganar a Deus. E de Deus, irmãos, não dá para se zombar, nem para escarnecer e nem para enganar. Irmãos, Deus vê a verdade de maneira clara e transparente. Mesmo que pessoas finjam, como Ananias fingiu aqui, a verdade te será revelada. Quando Ananias, ele escuta aquelas palavras, irmãos, e ele vê que nada fica oculto diante do Senhor, a Bíblia diz que ele cai morto. Ninguém tenta enganar a Deus para permanecer de pé. E depois disso, a Bíblia diz que a mulher dele entra. 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido. E ela confirma o que Ananias tinha falado. Tem gente que é assim, irmãos. Sabem do engano e ficam acobertando o engano de outras pessoas. E Deus está dizendo, eu vou cobrar de quem está com engano e de quem está acobertando. Eu vou repetir para você entender. Deus vai cobrar de quem está agindo com engano contra a sua vida e de quem está acobertando, ou seja, de quem sabe a verdade, mas mesmo assim está camuflando, rabacandarasto, colocando panos quentes na mentira de outras pessoas para acobertar o engano delas. Safira estava tentando acobertar o engano de Ananias. Pedro deixou bem claro, Ananias não era obrigado a entregar valor nenhum diante dos apóstolos. Ele fez porque ele quis.
Então, se ele fez porque ele quis, ele tinha que agir de maneira correta. A mesma coisa era a Safira. Ela não tinha que compactuar com o erro dele. Nunca compactue com o erro de alguém que está agindo com engano. Por quê, irmã? Porque senão você também vai cair junto com quem está agindo com engano. Porque aqui nós vemos de maneira clara quem agiu com engano e quem auxiliou e quem acobertou e quem colocou panos quentes também morreu. Então hoje, se você vê alguém falando alguma coisa que você sabe que não é verdade, se você vê alguém se levantando contra a um servo ou uma serva do Senhor, ou a um projeto de Deus, sai de perto. Sai de perto, porque certamente isso não acabará bem. Os apóstolos tinham um dono. A igreja primitiva tinha um dono. Você tem um dono, nós temos um dono. Um Deus zeloso, que vê tudo aquilo que é mentira e engano. Não adianta, irmãos, pessoas sorrirem, te presentearem, te beijarem, te abraçarem e dizer: você é meu amigo, você é minha amiga. Fazer como Judas, dar um beijo na sua face e depois lhe trair. Deus está dizendo: nenhum engano permanecerá de pé, porque você serve ao Deus da revelação, ao Deus que lhe mostra a verdade. Eu sei que às vezes, irmãos, é doloroso nós vemos a verdade. Por quê, irmã? Porque às vezes a gente cria uma expectativa sobre algumas pessoas que mostram uma coisa que não é. E depois, quando Deus revela, aquilo ali realmente nos dói. Por quê? Porque nós, seres humanos, às vezes criamos muitas expectativas em pessoas. Mas aqui nós aprendemos que nós não devemos criar expectativa no homem, mas nós devemos acreditar na revelação. Mesmo que tudo seja contrário, humanamente falando, mesmo que pessoas elas te mostrem o contrário do que Deus está lhe mostrando, fique com a revelação. Fique com o que Deus falou. Se Deus diz que é falsa, é falsa. Se Deus diz que está agindo com engano, está agindo com engano. Se Deus diz que é serpente, é serpente. Se Deus diz que está tentando usurpar, está tentando usurpar. Se Deus diz que está com inveja, está com inveja. Pedro não teve dúvida da revelação. E hoje Deus diz para você: não esqueça que você serve ao Deus da revelação e você não pode duvidar daquilo que Ele revela. Pedro tinha convicção e eu acho isso lindo. Pedro, ele não chega perguntando com dúvidas e dizendo: Ananias, por acaso, você está mentindo? Ananias, por acaso, você está tentando camuflar uma verdade? Não. Pedro deixa bem claro: eu sei o que está por trás da sua intenção. E eu sei o que há dentro de você. Eu sei o engano que está acontecendo aí por dentro de você. Eu sei que você está agindo de maneira ruim, perversa. E Deus vai cobrar. Hoje Deus diz para você: acredite na palavra, na revelação. Deixe Deus tirar pessoas da sua vida. Deixe Deus mostrar quem é quem, mesmo que seja doloroso. É melhor você saber da verdade do que Ananias trazer uma grande destruição. Imagina, irmãos, se um Ananias se cria na igreja primitiva. Imagina se aquilo vira um costume, um mau costume. Ia começar, irmãos, a brotar ali uma erva daninha terrível. Ia começar a contaminar, porque se um fruto podre não sai do cesto, ele contamina todo o restante. Então era necessário que toda a igreja primitiva, todos os que estavam ali presentes, soubesse que de Deus ninguém zomba nem escarnece, para não tentarem enganar os apóstolos do Senhor. E hoje Deus diz para você: eu te revelo, eu te mostro, e não deixo pessoas te enganarem, para que outros e outras que andam com engano não consigam ter êxito contra a sua vida, porque dentro de você há um Espírito Santo. Dentro de você há um Espírito Santo que te revela o oculto, o profundo e o escondido, e não deixa nada e nem ninguém te enganar. Versículo de número 11: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Todo mundo ali foi temeroso. E vai ter gente que vai dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dele, e eu não posso agir com engano. Por quê, irmã? Porque Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Deus mostrou que Ele estava com Pedro e com os apóstolos, e quando Deus lhe mostrar, não fique com dúvida não.
E quando Deus lhe mostrar, não fique acreditando no que você está vendo não, porque você não foi chamada. Você não foi chamado para andar por vista. Você foi chamada, você foi escolhido para andar por fé. E o que Deus lhe revela é o que está em profundo, oculto e escondido. É aquilo que os seus olhos humanos não contemplam. Deus vai te fazer ver aquilo que humanamente falando você não consegue ver. Conversas. Tem gente que duvida, irmãos, mas Deus revela, viu? Deus mostra conversas, Deus mostra reuniões, Deus mostra falsidade, Deus mostra engano, Deus mostra mentira, Deus mostra hipocrisia. Deus mostra quem é traíra, Ele mostra tudo. E hoje Ele diz para você: se prepare, porque eu te mostrarei o profundo. E Ananias e Safira não se criarão na sua história. Declare comigo: meu Deus não vai deixar gente fingida se criar na minha história. O meu Deus não vai deixar gente fingida se criar na minha história. Acredite na revelação, pois o Espírito Santo que habita em você, ele revela o profundo e mostra a verdadeira intenção de algumas pessoas a partir de agora para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por essa palavra com a convicção, Pai, com a convicção de que o Senhor nos revelará o oculto, o profundo e o escondido, e nada, nem ninguém vai poder nos enganar. Deus, nos dá a convicção que Pedro teve aqui, nos dá a ousadia, Senhor, de removermos do nosso caminho aquilo que é engano, mentira, hipocrisia. Senhor, arranca com ramo, raiz e tudo, todo Ananias, toda Safira, todo mentiroso, toda mentirosa, todos aqueles que na nossa frente é uma coisa, mas por trás é outra. Rabaia, Candorasturibi, Andaraia, vai nos revelando o oculto, o profundo e o escondido, porque tu és o Deus revelador de mistérios. Araia, Candarasturabaia, tu és o Deus revelador daquilo que a gente não contempla com os olhos humanos. Oh Deus, obrigada, obrigada, porque o engano, a mentira, a hipocrisia não prevalecerá na nossa história, mas o Senhor nos visita hoje com essa resposta, como o Senhor visitou, meu Deus amado, a Pedro, mostrando para ele e para os apóstolos quem era Ananias e Safira. O Senhor desmascarará pessoas, Pai, que estão na história do teu filho, que estão na história da tua filha, tentando enganar, tentando fingir. Obrigada, Senhor, porque tu mostrarás, Pai, e não permitirás pessoas se criar na nossa história com falsidade. Víboras, serpentes, mentiras, enganos sairão do nosso caminho e o teu nome será glorificado. Deus nos dá a convicção de Pedro para acreditarmos que não é coisa da nossa cabeça, mas é o Senhor nos mostrando a verdade. Porque nenhuma verdade fica oculta diante dos teus olhos, e o Senhor revela o que o Senhor quer a quem o Senhor quer. E a partir de agora o Senhor revelará o oculto, o profundo e o escondido em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E fala do melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele não vai deixar nenhum engano prevalecer na sua vida. Não fique com aquilo que Ananias e Safira tenta mostrar, porque tem pessoas, irmãos, que fingem bem, que camuflam bem, que são enganadores, que são traíras e mentirosos. Mas se você acreditar na revelação, Deus vai te mostrar quem são essas pessoas e Ele vai remover do seu caminho com ramo, raiz e tudo. Acredite, o Espírito Santo que está em ti é o Espírito da revelação e Ele te mostrará a verdadeira face de algumas pessoas. Intenções do coração te serão reveladas e pessoas sairão do seu caminho. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.